Olá, você está no Arena EE. Eu sou a professora Alessandra Gonzaga, deu um tilt, mano. Deu um tilt, eu sou Marcelo do Carmo. Você está no Arena EE. E você, Ali, onde você anda? Era só para ver se vocês estavam atentos. Então tá bom. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre resiliência. Opa. Então, a gente está dentro do mês do autocontrole emocional. Isso. É um mês que vai ter algumas polêmicas aí, porque... e aguardem o nosso react, que vai ser na nossa terceira semana de fevereiro. A gente vai falar de coisas que vemos na internet e receitas que encontramos. Porque o que mais comum se acha é como regular o teu mundo emocional. Eu lembro daquela frase, né? Não, quem não tem competência não desce pro play. Só que o play tá complicado, né? O play tá complicado. O pessoal tá ficando assim, o pessoal tá ficando especial de louco e louco de especial, né? Porque não tá fácil, né? Depois que inventaram tá difícil, não ficou fácil pra ninguém mais, Não ficou fácil pra né? ninguém. Então, assim, o que é a resiliência? De onde é que ela vem? Eu acabei não trazendo aqui, agora que eu tô vendo que eu não trouxe, a terceira grande referência que a gente teria do tema específico resiliência, que é o Richard Davidson, mas que tá na nossa cabeça aqui para trazer ele, depois a gente pode botar nas referências ali do episódio, mas que pro professor Richard Davidson, que é o parceiro do Daniel Goleman, resiliência emocional tem a ver com essa possibilidade de mais rapidamente eu retornar ao meu estado emocional de bem-estar. Há uma espécie de homeostase, vai. Porque então, todo mundo tá sujeito a chuvas e trovoadas. Todo mundo, a vida tá sujeita a tempestades. Mas você conseguir retornar ao teu estado melhor, mais rapidamente possível, depois de uma intempérie da vida, isso é resiliência. Eu gosto desse tema resiliência, porque não tem essa de, não, eu não vou me abalar. Isso, vai. Quando o pessoal falava lá uma das premissas lá da programação neurolinguística, é que se você conseguir, né, se preparar antecipadamente para as vicissitudes da vida, é como se você já tivesse um programa de contingência acionado, igual você fazer numa empresa treinamentos de contingência. Pegou fogo, ok. Quando pegou fogo, a gente já sabe o que tem que fazer. Sim. Aconteceu tal coisa, ok. Quando aconteceu tal coisa, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, o pessoal tinha essa premissa que se você conseguisse se preparar antecipadamente para os eventos estressantes os quais você ia ter que passar e você conseguisse printar na tua cabeça essa programação mental, na ocorrência do evento, bastaria você acionar o programa e você conseguiria passar, né, sem nenhum tipo de problema, você conseguiria vencer aquele desafio com maestria. Só que não. Ele parte do princípio que você não vai se abalar, então não rola, né? E assim, por mais que você consiga ter uma bola de cristal, você não vai conseguir projetar tudo o que vai acontecer num evento estressor. A tua reação, a reação das pessoas na tua volta, o que mais vai estar acontecendo, se isso vai acontecer de manhã, de tarde, de noite, qual vai ser o teu grau de alerta, quantas outras coisas já vão estar ocorrendo na tua vida naquele momento. Então, o conceito de resiliência que tu trouxe do Davidson é fantástico. Você vai, de alguma forma, ser impactado, só que o que é o cara resiliente? Passou, ok, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Sambinha na versão da Alcione, para quem quer ouvir, a gente não pode botar aqui, senão derruba o podcast. Sacode a poeira, dá a volta por cima, show de bola, já estamos em fevereiro, podia ser esse o ritmo desse episódio já. Podia ser esse último do ano, inclusive. Nossa Senhora! Eu adorei essa frase aqui do Confúcio, tu veio com a Alcione maravilhosa, agora vai ser difícil de vencer a marrom, né, mas... O Confúcio tem uma frase dele para resiliência que é trazida aqui nesse livro da Psicologia Positiva. Sim que a gente traz esse livro aqui, tá, gente? Porque tem muitos conceitos embutidos aqui no Guia Prático de Psicologia Positiva da Bridget Greenville Cleave, tá? Ele é um livro, se não me engano, ela é australiana? Não, de Londres, ela é londrina. Muito bem. E aí, olha só, o que é a frase do Confúcio? Nossa maior glória não é nunca falhar, mas sim levantar toda vez que falharmos.
Uhum. Então, esse é o ponto. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Adorei. Tá? Então, o Confúcio e a Alcione pegaram a essência da resiliência. Aí depois, gente, veio conceitos do estilo antifrágil, que, aliás, é uma bíblia, é um troço imenso livro. Eu não tenho grandes coisas a dizer daquele livro do antifrágil, porque eu acho que ele traz algumas considerações que extrapolam um pouco o que se pode dizer que vem a ser resiliência. Tanto que ele diz que a resiliência seria, na visão dele, uma espécie de resistência. Então, não é a mesma coisa que a gente entende por resiliência, né? Resiliência não é tu aguentar chumbo. Isso é resistência. E o antifrágil seria a pessoa que prospera, que floresce, que avança diante da adversidade. É o Nassim Nicholas Taleb. Que é muito legal o livro, mas ele dá umas viajadas boas também. É um conceito que não é um conceito novo, né? Quando a gente trabalhava com redesenho organizacional lá na década de 90, reengenharia, etc., e eu vivi isso em organizações, era muito comum, você tinha lá um determinado setor ou função da empresa, e aí você pegava e, vamos centralizar. Então, em vez de cada unidade de negócio ter a sua autonomia na, gestão de crédito dos clientes, vamos fazer uma gestão de crédito centralizada. Poxa vida, mas a gente vai perder a nossa autonomia, tá? Não, mas a gente vai ter benefícios, etc, etc. Então causa aquele transtorno, que é você pegar um processo e liquefazer esse processo e solidificar de novo. Algumas coisas você perde e outras coisas você ganha. E aí digamos que você conseguiu centralizar. E depois de tudo funcionando, alguém fala, vamos descentralizar de novo. Tá louco? Como assim? A gente acabou de centralizar. Mas qual que é a ideia? É você não ter medo de fazer diferente. Não ter medo da mudança. Não ter medo de... Não solidificar as estruturas. Porque ao perder, né, o que você já tem, você vai acabar criando uma dificuldade e vai conseguir uma solução criativa, inovadora para a nova configuração. Então, o antifrágil, em vez de ele ficar na sua zona de conforto, né, quentinho, gostosinho, está tudo funcionando, fala, não, peraí, vamos mudar isso aqui. Vamos mudar, vamos buscar a fragilidade, vamos buscar o caos, né? Que é o princípio do yin e do yang, né? O caos é a estabilidade. Se você só ficar estável, não mudar nunca, o mundo vai te atropelar. Então você precisa do caos, né? Você precisa botar essas pernas para cima, né? Virar a mesa, o que quer que seja, para buscar uma nova estabilidade. E nesse processo de mudança, vai vir o estresse, vai vir a fragilidade, vai vir a bateção de cabeça, vai vir tudo isso. Mas de contínuos ciclos de exposição, né, à fragilidade, ou exposição à mudança, quem retorna melhor. Aliás, o pessoal que estuda resiliência em organizações fala que uma organização ela tem 3 tipos de resposta, né? Tem uma crise, né? Vamos voltar ao que era antes, nos refizemos da crise. Tem uma crise, vamos voltar um pouquinho diferente, né? Tem uma crise, vamos voltar de forma completamente diferente. Vamos voltar, mas não fazendo o que fazíamos antes. Então você não precisa, depois de uma crise, voltar exatamente como você era. Eu acho que ninguém volta exatamente como você era. Você sempre volta um pouquinho diferente. E esse pouquinho diferente é o processo de aprendizado que caminha junto com a cada tombo que você toma, na hora de se levantar, puxa vida, como é que eu vou fazer para não cair de novo e me machucar desse jeito? Ou como é que eu vou fazer para prevenir novas quedas? Ou como é que eu vou fazer para não ter mais medo de cair, porque se cair eu vou me levantar mais rapidamente? Enfim, né, você não precisa voltar da mesma forma. Está inserido na recuperação um aprendizado, um voltar melhorado, um voltar diferente. Essa é a história do antifrágil. Show! E eu tô, claro, associando com a parte da resiliência que a gente estava falando antes, que é de conseguir tirar o melhor de cada experiência
que a gente tenha vivido. Então, se você colocar aprendizado na resiliência, tu vira um processo antifrágil. Mas o que eu queria é trazer alguns benefícios de ser resiliente e já uma dica para desenvolver resiliência. A gente poderá trazer muitas outras nesse episódio, então fica com a gente, né? Que até o final a gente vai contando essas dicas de resiliência aí. Então, benefícios da resiliência, Má. É a gente conseguir perceber os desafios e as dificuldades da vida como gerenciáveis. Sim. Então, não tem ruim. Se acontecer alguma coisa de ruim, eu vou conseguir lidar com isso. Uma pessoa resiliente sabe que consegue lidar com as dificuldades como surjam, ou que surja, eu vou conseguir lidar com isso. Então, isso te traz mais estabilidade emocional, que é um benefício associado a isso. Quando vierem estressores que a maior parte das pessoas pode não conseguir mais responder e se sentir completamente sobrecarregada, você vai estar ali diferente entre aquelas pessoas, sendo aquela pessoa mais calma no meio de uma tempestade. E provavelmente isso vai te render também a percepção dos outros. Opa, eu quero estar perto dela, porque se as coisas derem errado, olha só que pessoa incrível de estar por perto. Então isso te traz mais energia para viver, porque tu não vai até o teu esgotamento, tu não deixa o mundo negativo te dominar, né? Você, por isso, se torna mais curioso também. O que será que vai acontecer depois que a gente conseguir lidar com isso? Que a gente erguer a casa que acabou de cair, né? E, por isso, também, uma sensação de bem-estar em ajudar as pessoas. Aí o livro já está extrapolando aqui. Como essas habilidades do resiliente acabam construindo relações de longo prazo. Nossa, quero isso, né? No café, no almoço e na janta. Então, acho que resiliência fala sobre esse olhar, eu diria, encorajado, amoroso, compassivo, para as dificuldades humanas. Porque, claro que você pode ter setbacks, ou seja, dificuldades que venham das circunstâncias, dos relacionamentos, da tua capacidade, que pode ter sido aquém do que tu gostaria. E tu olhar para tudo isso com um olhar de, não, vamos lá, vamos tentar, é o que é a base para você ser resiliente. Legal. O que tu pensou aqui, Mauro? Você estava olhando, eu estava olhando para a nossa escala. Nós temos uma escala que a gente aplica aqui em organizações, que é o RESAP, que é o processo de avaliação dessas habilidades de resiliência, que é uma escala de avaliação positiva lá do EITRI, né, o Emotional Intelligence Research and Training Institute, o pessoal lá do Texas, que a gente representa aqui no Brasil. E eles têm uma escala para a gente medir o nosso score de resiliência, o quanto a gente está apto ou pronto, né, para uma resposta resiliente. Então, eles têm 5 pilares, e esses pilares eles se desdobram em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 competências. Mas olha só, mais ou menos 2/3 dessas competências tem a ver com autocuidado. Olha, que interessante. Então, vamos fazer uma analogia, né? Aconteceu um problema na tua vida. Como é que você vai estar mais preparado para resolver esse problema? Se você teve uma boa noite de sono ou você passou uma noite insônia? Se você teve uma boa noite de sono... Comeu um X-salada com ovo às 11h30 da noite, né? Se você teve uma boa noite de sono, se você está tranquilo, quanto melhor preparado você está, melhor vai ser a sua resposta, né, quando o fato estressor ocorrer. Então, boa parte de você conseguir ter uma boa resposta resiliente é o quão preparado você está. Por isso que tem todo um pilar com uma série, né, de competências aqui voltadas para esse autocuidado. E interessante que faz parte desse autocuidado um setting, né, pessoal de eu tenho responsabilidade e eu consigo resolver problemas. Então, você exercer essa responsabilidade pessoal e a tua capacidade de resolução de problemas. Isso. Porque quando deu um problema, o que é uma resposta comum que a gente vê por aí? É culpa do fulano. É culpa do... Peraí, cara, não interessa saber
quem é culpado, quem não é culpado. Como é que você vai resolver isso agora? Né? Então, essa tendência inicial da pessoa ao ser confrontada, né, com uma dificuldade, terceirizar, ou então ficar buscando culpados em vez de buscar soluções, a vitimização já começa errado. Né? Então já tem todo um autocuidado. Faz parte desse autocuidado, ou um pilar paralelo aqui, uma rede de suporte. Porque se você consegue contar com apoio, contar com ajuda, não alguém que vai resolver teu problema, mas, puxa, aconteceu uma coisa aqui, não estou conseguindo raciocinar, preciso de 5 minutos do teu cérebro emprestado. Conversa comigo aqui, me ajuda a procurar uma luz. Então, quando você tem uma rede de suporte, você consegue apoio para, não estou nem falando resolver o problema, pelo menos estabelecer um plano, ou saber que eu posso contar com alguém, né, como se eu tivesse lá um dinheirinho guardado no banco. Tá, eu vou tentar, mas qualquer coisa eu consigo acessar lá minha reserva de emergência. Então, essa rede de suporte. As emoções positivas, né? Então, esse otimismo, essa coisa que, não, eu consigo, vai dar certo, etc. E duas aqui ligadas ao conceito de antifragilidade que a gente estava falando. Atualização e flexibilidade cognitiva. Então, o que é a flexibilidade cognitiva? Puxa vida, deu errado. Tá, então vamos lá. O que eu preciso fazer? E se der errado de novo? Tá, desse jeito não deu. Plano B, plano C. Não ficar assim, disco riscado, sabe? Ah, não, aconteceu tal coisa e é assim que a gente corrige. Não, pode ser que não seja assim, pode ser que você tente corrigir, não deu certo, tá, e agora? O que você vai fazer? Então, a flexibilidade cognitiva e a sua capacidade de atualização. O que me interessa no momento da crise é eu conseguir dar a volta por cima, do jeito que for possível. E outra música na cabeça. Fala. Só quero saber o que pode dar certo. Né? Então não precisa ser, sabe, não tem assim, my way, né? Ou é o meu jeito ou não brinco mais. Não, é o jeito que der. Então é um conjunto de competências que envolve você estar preparado, manter o otimismo, ter uma rede de suporte, ter uma flexibilidade cognitiva e uma capacidade de atualização. Legal, né? legal. Não ficar assim vitimizando ou terceirizando a culpa. É toda uma postura para enfrentamento de problemas. Então é um RESAP, né? Uma avaliação que a gente aplica em organizações. Útil. A gente geralmente chega no RESAP, gente, e nesse tipo de avaliação que a gente faz, que é uma avaliação rápida, geralmente o relatório é 1 ou 2 páginas, não são aqueles relatórios longos, né? Porque o objetivo aqui é a pessoa rapidamente se posicionar, descobrir o que ela precisa trabalhar, se é a sua rede de suporte, se é o seu autocuidado, se é manter mais as emoções positivas, se o problema está na sua flexibilidade cognitiva ou mesmo na sua capacidade de atualização, né? E para cada uma dessas possibilidades, dessas 5 dimensões, vem uma série de possíveis exercícios. E aí aqui já vem a primeira dica. Um dos exercícios mais legais para você treinar, muscular a tua resiliência é fazer diários de bordo, é fazer você, a partir de um projeto que você esteja envolvido, porque agora janeiro passou, veio toda aquela lista de projetos que a gente tinha com 25 itens do que a gente queria para 2024, já ficou 5, né? Já morreu no boi de piranha das primeiras semanas do ano, já muita coisa ficou para trás. Então, que bom, porque alguns projetos você talvez ainda tenha em mente, algum objetivo ainda está contigo. Então, você fazer a recontratação desse objetivo e você acompanhar como você está evoluindo é uma maneira de treinar teu aprendizado, de treinar o teu sistema de resiliência. Então, eu não consegui fazer, academia. Eu falei várias vezes nas últimas semanas. Ok, vou acompanhar meu processo. O que está acontecendo que eu tô com tanta resistência aí na academia?
como é que eu me sinto antes? E quando eu fui, como é que eu me senti? E de repente, esse jeito de ir na academia que você tinha se proposto inicialmente... Não era tudo isso. Tá, então aí é interessante essa sua flexibilidade cognitiva e atualização. É a recontratação. Boa parte de você jogar para a janela, né, que a gente está quase em fevereiro, né, então já está mais ou menos na época das pessoas jogarem pela janela as metas de ano novo. Já está em fevereiro, mapa. Já está em fevereiro, né? Tá. Então, para o pessoal jogar, então estamos chegando no primeiro mês que a gente joga para o ano que vem as metas que a gente contratou conosco mesmo no ano novo. É que a gente às vezes é tão perfeccionista ou tão idealista que fala, não, eu vou ir na academia... Se não for assim, nem quero. 3 vezes por dia. E não estou conseguindo. Então não vou mais. Não, peraí, vamos fazer diferente. Então, de repente, não é 3 vezes por dia, de repente é uma vez, de repente vai fazer alguma coisa em casa. Então... precisa ter essa flexibilidade, não pode ser 880. Então a resiliência é a habilidade de quem não é 8 ou 80. E é uma negociação que tu faz com as circunstâncias da vida. Eu gostei aqui na contracapa, tá, gente? Agora o segundo livro que a gente traz porque esse primeiro episódio a gente tá procurando no mês, tá? Esse ano de 24, deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente tá procurando organizar temáticas nos episódios. Então nas primeiras semanas a gente explora conceitos que são adjacentes, ao tema do mês, e não necessariamente o tema do mês. E, portanto, literaturas que tem nessa direção a gente vai ter nos primeiros episódios. No meio do caminho a gente vai ter reacts e explicar especificamente qual é o tema da escola de inteligência emocional que a gente aplica, né, que é a do modelo das 12 competências do Goleman. E no último episódio, um convidado, uma convidada especial para falar sobre aquele tema. Então, estou gostando dessa estrutura, né? Então, pensando nisso, esse segundo livro do Hanson, agora sim, esse cara eu acompanho bastante, gosto muito do podcast que ele tem com o filho dele, é o filho dele que mantém o podcast, eu acho que é Better alguma coisa lá, depois eu olho aqui e digo para vocês. Muito legal. Então, olha só o que ele diz aqui, ó. Reflexões daí por que o livro ajuda a ensinar você a fazer isso, ó. Maneiras de superar a negatividade e enxergar a vida sob uma perspectiva mais otimista. Então, na escala do Daniel Goleman, de inteligência emocional com as 12 competências, a gente não tem resiliência, mas vai aparecer o otimismo, que vai ser mais adiante que a gente vai colocar na nossa programação. Então, essas coisas estão correlatas. A resiliência tem mais a ver com o autocontrole emocional, né? Isso, é uma coisa mais básica. Você conseguir não roer a corda quando a coisa... a crise ocorre e você conseguir restabelecer, né, o seu equilíbrio, regular, né, as suas emoções. Depois, ferramentas para substituir pensamentos dolorosos por autocompaixão, autocuidado, alegria e paz interior, que vem a ser essa parte toda de otimismo aqui que a gente também estava vendo, ou de emoções positivas da nossa escala aqui. Depois, estratégias para interagir melhor com os outros e ter relacionamentos mais gratificantes, a parte de rede de apoio. E técnicas para integrar novos recursos emocionais aos circuitos cerebrais, que vem a ser a flexibilidade e as duas coisas. Então é a mesma coisa, só que trazida para cá. Então as diferentes escalas de resiliência vão nessa direção. Não é simples, eu diria que se a gente quisesse, resiliência poderia ser uma dimensão imensa da inteligência emocional. Não é um capítulozinho, né? É um construto também, né? É um construto também, com certeza. Tem muita coisa aqui dentro, tá? O que é legal, eu só achei o podcast aqui, Being Well. Being Well, né? Pronto. O Rick Hanson e Forrest Hanson, né? Que é o filho. O Forrest é o filho aqui. Então, esse livro, então, ele também está fazendo com o filho, ó. Que é o Forrest Hanson, que deve ter organizado o livro. É muito legal ver os dois conversando, pai e filho. O que é legal é essa escala de resiliência, né? Você que está em organizações, a gente sempre tem nas organizações, olha, aquele pessoal da tropa de choque, né? Pessoal da qualidade que tem que cuidar de problemas na conformidade de processo, na conformidade de produção, problema em garantia. Pessoal da segurança, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que tem que analisar acidente, ver o que está acontecendo, analisar riscos. Então, sempre tem na empresa aquelas áreas, aquele grupo de pessoas que vive enfrentando problemas. E você não sabe de onde vem a bala. Então, esse pessoal, esses times, né, que são
como parte da sua tarefa de rotina, lidar com o inesperado, lidar com reclamações, lidar com problemas, é muito interessante fazer uma avaliação do grau de resiliência desse povo. Aí cada um tem o seu feedback individual, mas a gente consegue fazer um perfil do grupo e ver quais competências, né, no grupo a gente consegue ou prioriza, né, no desenvolvimento. Perfeito, Mar. Então, algumas coisas que eu vou trazer aqui de base, eu gostei de pegar um trechinho aqui do livro do Hanson, tá? Porque ele, basicamente, ele fala que a gente tem que ampliar os recursos positivos, né? E superar a negatividade. Então, eu acho que é interessante a gente pegar primeiro essa parte de como é que eu venço, né? A minha negatividade. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Posso pegar um trecho só que peguei. Seja consciente da autocrítica. Opa. Como eu tô adorando esse tema ultimamente. A gente estava estudando sabotadores, graças a Maiane, amiga querida, que está nos nossos entrevistados de janeiro, né? Ela fala no artigo dela lá, de carreira, sobre os sabotadores, e eu tô amando estudar sobre isso, os nossos sabotadores da mente. Então, tente observar a autocrítica. Note qualquer desdém ou minimização, da sua dor, das suas necessidades e dos seus direitos. Observe os pequenos fluxos de pensamento que desmerecem as realizações. Qualquer um faria isso, mas não foi perfeito. E as outras vezes que você estragou tudo? Então, o Hanson fala que esse crítico interior, essas vozes contraditórias que nos tiram, né, a nossos ganhos e que aumentam os nossos deméritos e erros, às vezes é uma única voz, às vezes é uma galera que faz isso dentro de nós, a gente tem que aprender a identificar e saber que essas vozes não são efetivamente o nosso eu, ou pelo menos o nosso eu melhor, o eu maior, que também se chama o sábio interior, né? O mestre interior de cada um de nós. Então, achei super interessante aumentar o espaço daquela voz que te incentiva e que diz, vamos lá, a gente vai conseguir, que geralmente é uma voz curiosa, compassiva, como eu digo, e inclusive que preserva sentimentos de alegria, e tentar deixar mais assim, obrigada pela sua opiniãozinha, né? Para esse crítico interno que tá sempre te rebaixando, diminuindo o que tu faz. Se você é pai, né, ou é tutor, e você tem lá seu filho faz alguma coisa errada, né, se machuca. Você fala assim, errou de novo, vem aqui, você não sabe fazer nada direito, daqui que eu faço. Não vai aprender nunca. Nunca. Né, sempre que tiver um problema, né, vai estaquear ali. Então, o que a gente aprende? Né? A criança errou, a criança, né, cometeu algum engano, a gente vai lá, vê se está tudo bem, incentiva a criança a fazer de novo. Vai lá que você consegue. Acredita em você. Né? Não fica o pai helicóptero, a mãe helicóptero, né, que fica ali monitorando tudo, né, e fazendo tudo pelo filho. Quando a gente cresce, não tem mais o pai e a mãe para falar, vai lá que você consegue. É a gente mesmo que tem que se falar. Né? Então, nós somos no mínimo 2, né? Não sei quantas vozes tem na cabeça de cada um, né? Mas tem aquela voz que quando você faz uma coisa errada, olha só o que eu fiz, né? O teu crítico interno. Então, se essa voz não chegar para você mesmo e falar, não, vai lá que tu consegue, tu tá lascado. Eu tenho uma amiga que faz isso, gente. Todo mundo tem essa amiga. Quando ela erra, ela diz, besta! Mas é uma besta quadrada. Ela se falando xinga, com ela mesma, né? se xinga. E eu digo, para, guria, de te xingar. Que coisa feia isso, né? Então, manda esse áudio aqui pra tua amiga que se xinga. Não façam isso. É muito feio fazer isso. Sim. É feio fazer com os filhos, é feio fazer com a gente mesmo. Sim, e assim, na hora do vamos ver ali, às vezes você só vai ter você mesmo com quem contar. Então, se você não conseguir, né, ser a sua própria força interior, né, de incentivo, você já começa, né, 2 passos atrás, né, volte 2 casas na brincadeira da resposta resiliente, né, ao estressor. Show! E ainda dá para acrescentar, sem querer avançar muito na história do crítico, isso também rende um episódio inteiro, eu adoro esse assunto, como eu disse para vocês. Mas se você conseguir ser mais autocompassiva e se perceber as tuas dificuldades para fazer os desafios da vida e como você está se saindo super bem, né?
nas tuas possibilidades, no que tu consegue fazer, uma das consequências imediatas é que você também vai ser menos crítico com as pessoas ao teu redor. E você vai ter menos vontade de ir lá e fazer aquele comentário extremamente agressivo na internet para alguém que você nem conhece. Você vai ter menos vontade de falar mal de um colega ou de alguém que fez alguma coisa no teu escritório, mesmo que esteja errado. Mas você vai pesar menos na mão para falar sobre ou com aquela pessoa, né? Então, eu acho que esse exercício de diminuir a crítica interna e trabalhar em cima de aprendizado, lições da experiência, é um exercício muito precioso para a nossa inteligência emocional como um todo, né, mano? Eu estava lembrando de um filme aqui que vale a pena assistir. No caso aqui, a pessoa tem um transtorno de dupla personalidade. Né? Não é um autocrítico. Não sei qual que é. Mas é um filme que o Jim Carrey é protagonista. Maravilhoso. Eu mesmo e Irene. Maravilhoso. Então, o cara ele é um policial, né? E é como se fosse assim o Dr. Jekyll e o Hyde, né? O Jekyll e o Hyde. Ele tá lá de boas, etc. E aí, de uma hora para outra, assume uma outra personalidade. E ele faz uma série de besteiras, né? Porque essa outra personalidade... ela é muito violenta, né, com as pessoas. Ela faz, assim, tudo errado. Então, passa o filme inteiro, né? Eu lembro. Uma personalidade tentando tomar conta da outra personalidade. Não é a questão do autocrítico, né, que é um transtorno, né, de dupla personalidade. Mas, às vezes, a gente faz igual o Jim Carrey, né? A gente se sabota, né? É uma autossabotagem. Né? Então, vale a pena. E é uma comédia muito engraçada. Então, pegando nessa linha, aproveitando material aí de férias para o pessoal, um dos filmes comédia mais deliciosos que eu sempre que posso eu recomendo nos nossos treinamentos é Duas Vidas, com o maravilhoso Bruce Willis. Então, o Bruce Willis encontra ele mesmo com 8 anos de idade. E ele percebe, o gurizinho chega na casa e sai procurando o cachorro. Sai chamando o cachorro pela casa. Cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro? A gente não tem cachorro, eu não tenho cachorro. E o gurizinho, tu não tem cachorro? Não. Tu não tem mulher? Não. Eu não tenho cachorro, eu não tenho mulher, eu sou um fracasso, tipo assim, sabe? Minha vida deu toda errada. E ele é um executivo extremamente bem sucedido, que ganha vida tentando as pessoas parecerem ser o que elas não são. Faz uma espécie de consultoria de imagem, então, ou de maquiagem de imagem. 2 filmes aí para o pessoal curtir o final de semana do feriado aí, né? Quem não vai viajar. Isso. E aprender a olhar para si mesmo com essa coisa mais amorosa. Porque as nossas emoções negativas, por que a gente está insistindo nisso? As nossas emoções negativas, elas têm um papel evolutivo, a gente sempre fala isso, de nos alertar dos problemas e dificuldades da vida, de nos proteger das pessoas que querem nos agredir e das intempéries que a vida sempre traça. Não é fácil viver. Então, esse é o papel das emoções negativas. Se a gente não diz internamente, ok, já entendi o recado, vou fazer melhor da próxima vez, todo esse material negativo, essa raiva, esse medo de viver, a gente se joga contra si mesmo. E aí tu vai virando essa pessoa cada vez mais amarga, mais ressentida, com mais dificuldade, mais peso para seguir à frente, né? E quando a Alessandra fala da importância das emoções positivas, não é para negar a emoção negativa. Lógico. Né? Que eu acho que desse livro aqui, né, o Efeito Sorria, Você Está Sendo Filmado. Vamos lá. Esse aqui agora é o 3º livro que a gente traz aqui, que é o Resiliência, o Segredo da Força Psíquica. Diz que foi um best-seller na Alemanha, tá? Christina Berndt. Nossa, tu que sabe os alemães aí, mano. Berndt. Nossa Senhora. Muito bem, mas tá aqui a imagem, o pessoal vai botar lá nos links, tá? Quem quiser achar a Cristina. Então não é para negar, né, quando o estresse acontece. Quando o estresse acontece, aconteceu. Você tem todo o direito de ficar bravo, de ficar com raiva, né, de ficar frustrado. Não é para negar, não é para viver em negação. Não é o sorria, você está sendo filmado e eu não vou me permitir, né, sentir uma emoção negativa dado um evento estressor. Não. A questão é não fazer residência nessa emoção negativa, né? Com certeza. Mas se você negar, o que você tem? Nada. Como assim nada? Sim. Eu estou vendo que você não está bem. Às vezes uma pessoa chega, né, oferecendo ajuda e você nega ajuda para
numa forma distorcida, né, do que seria um relacionamento saudável, você não mostrar fragilidade. Não, vou ocultar aqui o que eu estou sentindo, porque o meu problema eu vou resolver sozinho, eu não vou deixar ninguém penetrar nessa minha fragilidade. Nossa, isso é a resposta mais distante de uma resposta emocionalmente inteligente que poderia acontecer, né? Sim, com certeza. É verdade. Eu tô pensando aqui, Mato, falando. Esse livro, gente, já vai trazer uma ideia de resiliência que combina mais com resistência. Me lembrei, quase que eu trago, mas não achei lá na biblioteca de casa, o livro do Endurance, aquele do Shackleton. Bah, esse depois a gente já botou o Shackleton em algum dos nossos episódios, a Isis já me lembra que a gente fez essa busca aí, tá? Mas o Shackleton é a história de um capitão que o pessoal ficou 2 anos preso na Antártica. Isso? No Ártico. No Ártico, desculpa. E ficaram 2 anos lá e ele conseguiu que todo mundo voltasse. E ninguém morreu. Porque naquela época os caras morriam de todas as formas possíveis e imagináveis, tentando explorar, né, o continente gelado, como o pessoal chama, né? Então essa história, o Endurance, era o nome do barco, que tem tudo a ver com a resposta do que eles todos foram. Então foi meio profético esse nome desse barco. E essa coisa de eu vou resistir, vou aguentar, né? Vou conseguir vencer distâncias aqui. Então, mas eles se adaptaram, eles se transformaram, eles já é o nosso próximo tema, né? Próximo mês, adaptabilidade. Em março nós vamos falar de adaptabilidade. Mas então, viram como tudo é muito perto, os conceitos são muito correlatos, tanto que a gente ainda está na dimensão de autocontrole, todas essas, né? Tá, mas aí, por que eu estou dizendo que esse livro fala mais em resistência e não em resiliência? Porque para medir resiliência aqui, ela tem um testezinho que eles chamam de RS13, né? Resilience 13. São 13 perguntas. Que tu tem uma escala ali de 1 a 7 para saber se tu é resiliente ou não. Eu não vou ler todas as perguntas aqui, mas eu vou só comentar algumas coisas que tem aqui dentro que não tem nas outras coisas que a gente estava falando que compõem a resiliência. Então, por exemplo, eu aceito as coisas do jeito que são. Então, não existe muito esse componente da mudança. Tá? Consigo lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Que é a pessoa que não se deixa sobrecarregar. Normalmente consigo resolver tudo. Quando tenho planos, eu tento realizá-los. Então, sair da própria mente. Normalmente consigo contemplar a situação em diferentes pontos de vista. Aí, beleza. Gosto de mim mesmo, não me abalo facilmente. Quando me encontro numa situação difícil, costumo encontrar uma saída. Ela está costeando o conceito de você conseguir manter o foco. Isso! Então tem outras coisas aqui nesse construto deles de resiliência. Tenho bastante energia para fazer o que eu preciso fazer. Essa aqui eu achei muito interessante. Que tem a ver com o autocuidado da escala do teste. Exatamente. Eu adoro que ele já vai fazendo as ligações ali. Né? O Mar tá ficando muito craque nisso aqui. A gente nunca pode esquecer que o Marcelo tá no mestrado em psicologia, um engenheiro elétrico, administrador, economista, né? O cara ele vai batendo várias balinhas ali. Consigo aceitar o fato de que nem todos gostam de mim. Olha a autocompaixão aqui. Então, essa combinação aqui é um combo bem diferente, ou bem original, para saber de como é que você trabalha a tua quando acontece o estressor, o mundo não vai parar, né, para você resolver o teu problema. As coisas vão continuar acontecendo ao mesmo tempo, etc. Né, você vai precisar ter foco. E eu achei interessante, né, essa questão de você implementar planos, porque às vezes a dificuldade que você está lidando não está no mundo real, está na tua cabeça, né? Isso aí. Então você se colocou uma meta impossível, você precisa de uma mudança, o mundo real está bem. Às vezes a gente até a gente se refugia na rotina para fugir da mudança, né? Tem muita gente que faz assim, hoje é o dia da grande mudança, mas espera aí que eu preciso lavar roupa primeiro.
Não, peraí que eu preciso arrumar a casa. Não, hoje a principal forma de escape e fuga são as redes sociais, né? Eu vou para as redes sociais. Aí então, a pessoa perde 2 horas olhando o feed de gente que ela nunca viu, olhando na rotina maquiagem, olhando, sei lá, fugir da meta de mudança, de progressão de carreira, etc, mas aquilo fica rondando. Então, uma ameaça que está na sua mente, o que você está projetando para o futuro, e não uma coisa que está presente. Interessante essa escala. Muito interessante. Outra coisa que é muito legal aqui, isso aqui tu vai adorar, tu que adora construir escalas aí. Eles trouxeram algumas pesquisas, daí ela cita aqui de onde vem essas pesquisas, do que fortalece ou enfraquece o nosso psicológico. Que aí sim é resistência psíquica. Tá? Estamos bem dentro da ideia de resistência. Sim. Essa mente aguenta mais, tá? Sem roer a corda. Sem roer a corda. Então, o que contribui para a resistência psíquica? Bom humor, flexibilidade, equilíbrio emocional, que é o que a gente mais está falando aqui. Tolerância à frustração. Não deu, pronto, próximo, né? Próxima tentativa. Capacidade de se impor, que é assertividade. Entra aqui, né? Vamos lá, eu não gostei do que você acabou de fazer. E dizer. Entra um pouquinho de raiva também. Raiva é nosso serviço aqui. Perseverança, força, otimismo, ter hobbies. O que não ajuda na resistência psíquica? Impulsividade. A pessoa tem uma... não aguento. Vai lá, desculpa se eu gritei aqui no microfone. Não aguento e vou lá e chuta o balde, o tal do chuta o balde que a gente fala. Competências cognitivas que contribuem para a tua resistência. Um bom desempenho escolar, ter algum talento, ter algum planejamento realista, não vai ficar sonhando com a nuvem lá no céu, castelinho, que tu tá bilionário, sei eu. Eu vejo assim umas coisas na internet, nisso nós vamos até comentar nos nossos reacts. Parênteses, agora eu vou ter que fazer um parênteses depois que ele traz. Tá. Já ouviram falar de Delulu? Alguém já ouviu falar desse negócio? Delulu. Era uma tendência do TikTok, eu tava vendo isso. As pessoas fingem que estão vivendo uma determinada realidade para que, pela lei da atração, aquela vida aconteça. Uma desilusão ativa. Eu não sei quantos erros tem nessa proposta, sabe? Eu nem vou entrar aqui em detalhes, porque faz tão mal uma coisa assim... É o oposto da inteligência emocional, é tu criar um castelinho. É um delírio, é um delírio autorizado, né? Tu brincar de faz de conta com 6 anos de idade é lindo, faça. Com 26, tá, fecha parêntese. Motivação para desempenho, inteligência, tudo isso ajuda, né? Toda a parte interna, então, que a gente tinha falado, autoeficácia, autoestima, né? Tu não ficar tendo um crítico interno te judiando ali, te machucando, né? Capacidade de lidar com a dificuldade, que é o coping, a partir da solução ativa de problemas. Como é que eu saio daqui? A mente lógica à tua disposição. Capacidade de se distanciar, o Hanson também fala disso, no meio do furacão, tome distância. E não ter uma reação passiva-agressiva, que é o troço da assertividade. Viram quanta coisa que tem aqui? Quem tá ouvindo, você desisto, olha. É muita coisa para ser resiliente. São vários fatores para contribuir. A boa notícia é que por qualquer um deles que tu começar a trabalhar, tu já tá desenvolvendo essa capacidade aí. É isso que eu acho interessante, né? Resiliência se treina. Pelo menos as respostas emocionais à resiliência se treina. Vou trazer aqui Legal. Uma memória nossa, né? Eu, quando era criança, né, tem um monte lá em casa, eu adorava jogo de tabuleiro, né? War, diplomacia, jogo da vida. Ai, adorava jogo da vida, era meu sonho ter um jogo da vida. O que acontece, né, quando você tem um jogo de tabuleiro? Tem uma parte que é cognitiva, tem uma parte que você planeja, só que qualquer que seja o jogo do tabuleiro, você está sujeito às sortes ou reveses e você está sujeito aos dados. Então, quando você lança dados, ou quando você tem jogos de sorte ou de revés, os reveses acontecem. As outras pessoas que estão competindo contigo, né,
podem ter mais sorte do que você no jogo. E aí você está lá, sei lá, jogando banco imobiliário e você joga os dados e você cai no território lá de alguém e você tem que pagar um monte de dinheiro de aluguel e você ficou mais pobre. Puxa vida, né? Que terrível. Isso é um treinamento, né, para sortes e reveses da vida. É uma pena que as crianças não jogam mais jogo de tabuleiro. A gente tem um caso que a gente acompanhou, não vou citar nomes aqui, mas tem um determinado guri, né, que ele não joga jogo de tabuleiro. Ele é adepto de videogame. Então, o que acontece com você num jogo de videogame? Você joga contra a máquina nos mais das vezes. Até tem alguns que são coletivos. Mas você joga contra a máquina e você vai avançando etapas. Se por acaso você for derrotado numa etapa, você continua na etapa anterior, você não perde o seu progresso. E você vai ficar jogando aquela etapa até você vencer aquela etapa. Ou então, já existia na minha época, existe atualmente também, você compra poderes, você usa códigos de trapaça, usa senhas, etc., que você ganha superpoderes e você vence aquela etapa não por mérito, né? Não por flexibilidade cognitiva. Porque você vence porque você comprou. Então, se comprando, tudo se resolve e vai. Quando você joga um jogo de tabuleiro, não tem a palavra mágica, não tem o... né? E aí a pessoa que foi jogar o jogo de tabuleiro sem estar acostumada, começou a perder, chuta o tabuleiro. Não brinco mais. Então você, né, que quer pegar teu filho, tua filha, né, e treinar resiliência, esse tira hábito a tela e coloca na interação. Tirar a tela, né, e colocar uma interação, e nessa interação do jogo do tabuleiro, aprender a lidar com as sortes e com os reveses, aprender a perder o jogo. Não tem perdedor. Não, sim, na vida às vezes você vai perder, você não vai perder sempre, mas às vezes você vai perder, às vezes você vai ganhar. Então você aprender a respeitar os coleguinhas ali que estão jogando junto contigo, os teus parceiros de tabuleiro. Aprender a tolerar a própria raiva de perder. Aprender a tolerar a raiva, tolerar a frustração, nada como uma rodada depois da outra, e também aprender a não ficar se vangloriando ou bulindo, né, com os colegas porque você teve mais sorte do que eles no dado. Então, sair das telas e jogar jogos de tabuleiro em que sim, né, haja um perdedor, haja um ganhador, é um baita treino de resiliência. Da vida. Né? Muito bom. Último livro, já estamos quase no fim. Ansiedade, do Augusto Cury, tá? Não fala especificamente de resiliência, mas fala sobre como lidar com a ansiedade. E ele explica um pouquinho também da síndrome de pensamento acelerado. Eu gostei dessa parte específica. Que é isso de ficar viajando dentro da própria cabeça, que vai contra a nossa história aqui da flexibilidade cognitiva, né? Então, tentar trazer uma janela mais leve para dentro da tua cabeça. Diminuir as demandas, né? Exato. Colocar ordem na fila. Pega teu número e volta daqui a meia hora, pensamento. Né? Que agora eu vou resolver tal coisa. Tem a ver com o foco da escala da Christina Berndt. E ele também fala de autossabotagem. Aqui na página 90, ó, o eu autossabotador não gere o processo de construção de pensamentos para promover estabilidade e profundidade emocional. Por incrível que pareça, esse tipo de eu vai contra a liberdade, conspira contra o prazer de viver, a tranquilidade, o êxito profissional e social. Pessoas com eu autossabotador são carrascos de si mesmas, né? Então eu tô muito em cima disso porque a nossa saúde emocional, ela depende de um monte de coisas, tá, gente? Cuidado com esses vídeos, assim, de 15 segundos que a pessoa diz que encontrou a solução e que no curso dela, ela te conta tudo o que tu precisa saber sobre saúde emocional. Cuidado com o pensamento mágico, pelo amor de Deus. Porque, assim, isso é um trabalho para a vida. A gente preservar a nossa saúde emocional é basicamente preservar a nossa saúde. O termo saúde inclui bio, psico, social, emocional, espiritual. Então, nós somos um ser altamente complexo e integrado. Então, qualquer dimensão da tua vida que tu começar a fazer um olhar
ali, tu pode trabalhar a tua saúde emocional em consequência, porque é tudo integrado, é um sistema integrado. Integrado vem disso, de que uma coisa influencia na outra, né? É interdependente. Então, a gente nunca pega uma coisa só. Mas eu diria que essa questão do nosso diálogo interno, ele precisa ser favorecido, se possível, com a ajuda de algum profissional que te auxilia a pensar melhor sobre a tua vida, porque a gente está com muitos estímulos vindo de fora, muitas soluções mágicas para melhorar a nossa vida, e com pouquíssimo tempo de qualidade, sabendo exatamente o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que serve para nós, qual da nossa realidade é a situação que a gente vai envolver-se ali numa ação, numa possibilidade de mudança. Então, assim, a gente até mesmo poder pegar as coisas todas que a gente ouve e ler, e o que serve para mim? Como é que eu vou fazer isso aqui ser real e ir para frente? Depende de um bom diálogo interno, né, mano? Então, não sei, eu tô muito focada nisso, eu tô te enchendo o saco essa semana com esses testes e tal. E tenho falado bastante, porque eu acho muito forte essa questão da sabotagem interna. Algum outro insight que tu tem aí para fechar para nós? Não, eu só dou uma dica aqui, além dos jogos de tabuleiro, né, das pessoas entrarem em contato, né, com o lado bom, né, que nós todos temos, né, quando a gente se depara com problemas. Legal. Então, eu acho que é uma meditação que vale a pena, né, principalmente se você está vivendo uma situação especialmente estressante, é você parar um pouquinho, né? E lembrar de todas as situações estressantes que você já passou na sua vida e você já viveu. Aquelas mais terríveis mesmo. Aquelas mais terríveis, né? Então você se dá conta que, né? Não é a primeira vez que você passa por um problema. Isso. Você já passou por problemas lá atrás. 2, geralmente, quando você passou por esses problemas, você não estava sozinho. Sim. Tinha alguém, né, junto contigo, algum pai, professor, tutor, amigo, né, que te ajudou. Ou, no mínimo, uma voz interna melhor, uma conversa que tu teve com Deus. Ou quem tem esse lado da espiritualidade, tem até um poema que eu não vou saber a origem, né, que é das pegadas na areia, né, que o cara está na praia, caminhando com Jesus, e o cara olha para trás e vê, mas nos momentos de maior aflição da minha vida só tinha um par de pegadas, que eu estava te carregando no colo, né, então você não estava sozinho, sempre tem alguém ali que te ajudou, né, que te ajudou. E por que agora não vai ter, né, por que agora também não vai aparecer? Por que agora você não vai conseguir? Então, às vezes, você fazer essa reflexão, né, e voltar para o passado é o que pode te ajudar a buscar as forças para você gerar esse pensamento positivo de que sim, é mais um desafio, é mais um aprendizado, né, mais uma oportunidade de fazer diferente que eu estou tendo agora, que a vida está me apresentando. Então, cuida do seu psíquico, cuida do teu pensamento, né? Cuida de, em vez de se desesperar e abrir janelas ansiosas, respira, olha para trás e lá atrás busca forças para conseguir enfrentar o que quer que seja, né? Com essa consciência da tua capacidade, da sua força. Seja seu amigo nessa hora. Que legal, adorei, Má. Muito bom, né, gente? Eu gostei dessa reflexão, eu acho que é ela que vai fechar o nosso Arena IE. Então, muito obrigada por você que nos ouviu até aqui. Conta pra nós o que tá achando, diz se tem alguma coisa que te trouxe de referência. Fica à vontade de deixar referência para as pessoas que olham o episódio também, que acaba se transformando ali também numa rede, né? As pessoas saberem o que você pensa sobre isso. E até o próximo Arena IE. Isso aí, até lá.